Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja o navio pirata e uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar no mundo em que a magia e a feitiçaria andam juntos em Mahoka Koukou no Retosei. Eu sou o Raul e, claramente, foi tudo feito de propósito. A gente esperou o anime fazer 10 anos pra comemorar com essa gravação. Será mesmo? Aqui é o Lucas e vamos falar do God Suya. Essa é pra quem é muito velho, mano, lembra disso. God Suya é muito velho. God Seiya? God Seiya? God Suya. Pera aí, é God Seiya ou God Suya? God Suya. Não é God Seiya? Não, God Suya. God Suya é o... Olha aí, é assim que o Tatsuya fazia. Deixamos o Lucas 5 minutos, check. Primeiro ponto do bingo do podcast tá marcado. Aqui é o Bruno e depois desse podcast todos os meus pecados estão perdoados, né? Porque, enfim. Os nossos. Pois é, né? Enfim. Ah, vocês estão malucos, velho. Vocês estão doidos. Você tá maluco, né? Bem fica, eu vou querer isso aí, né? Exatamente. É você que tá sozinho nessa. Você percebeu que ninguém queria gravar, agora a gente tem que contar como que foi essa parte da equipe. E aí, mano, bora gravar com a gente aí. Vamos ter pelo menos mais uma pra gente gravar em 4. Qual que é o tema? É Mahoka. Ah, não, mano. Foi mal, mano. Vou levar minha avó no jiu-jitsu. Vai dar não, né, pô? Não, mentira, porque a gente botou o cartão lá e ninguém só se marcou. Já faz quanto tempo que esse cartão de Mahoka tá aí? Ah, sei lá, uns 4, 5 meses. Pois é, né? Enfim. Inclusive, da outra vez que a gente foi gravar que deu ruim, ficou em destaque lá, ninguém se importou. Aí da segunda vez que ficou em destaque também ninguém se importou. Olha só, mas também o pessoal não se marcar não é muito referência, porque tem um monte de coisa boa lá que o pessoal também não se marcou. Monster, por exemplo, só tá com 3 vagabundos marcados lá, e Monster é mó bom. Monster é bom, mas ele é gigante, né? É, mas tem lá, tem aquele NHK no Yokosu também, que ninguém se marcou. Aí tem Gundam lá que ninguém se marcou também, então não vem não. Não, pô, tem Gundam com 6 pessoas, inclusive, vem aí, hein? É, mas o Gundam The Origin lá, eu lembro que tá com 2 pessoas só. Então, calma, um Gundam de cada vez. O pessoal tem mau gosto, enfim. Cada robôzão tem sua vez. Eu prefiro os robôs do que os caras com arma tecnológica. E-mails! Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta dos e-mails com o nome original Mahoka Koukou no Retosei, do gênero ação, fantasia, ficção científica e romance. 26 episódios. Estreou lá no Japão em 6 de abril de 2014 e teve seu último episódio em 27 de setembro de 2014. Ou seja, esperamos completar 10 anos, olha aí. E precisa da data. É uma daquelas grandes obras da Dengeki Bunko, né? Não que a Dengeki Bunko faça obras muito boas, mas eles fazem obras muito populares. Sim, com certeza. Inclusive, Bruno, Opa. 2014 foi o ano que a gente viu o 7-1 e Mahoka. Sério, né, velho? Não é uma coincidência, veja bem, né? Vocês estão malucos, velho. Vocês estão doidos. O anime pode ser visto na Crunchyroll, do estúdio Madhouse, o estúdio de Sousou Frieren e Monster, né, que o Lucas tinha citado lá na abertura, com direção de Marabu Ono. Ele foi diretor de Sword Art Online Alicization e Gakuzen Touchi Asterisk. O anime não foi dublado ainda em português, né? Saltou que a palavra nem vai, né? Não vou dizer que não vai, porque tem as obras que os caras tá dublando aí depois, mas... E outra, né, agora que saiu a terceira temporada, quem sabe, né? Quem sabe, quem sabe. A fonte é uma novel com 32 volumes, como o Lucas comentou antes, né, da Dengeki Bunko, que é a editora mais popular aí do Japão. Inclusive, é a editora de Sword Art Online também, não é, Lucas? Sim, eles fazem assim, das obras conhecidas, né? Sword Art Online, Strike the Blood, Oreimo, eu acho
acho que... Zero no Tsukaima. Zero Tsukaima não vou te lembrar, mas eu sei que Shakugan no Shan é lá, Index é lá, Toradora foi lá também. Olha aí. Axelword, né? Sword Art Online, então, Axelword também. Então, assim, tem muita obra conhecida que é por lá. 32 volumes é coisa também, viu? Vou falar pra você que pra novel nem é tanto assim, viu? Quando a novel tem menos de 20 volumes, que é uma coisa que você fala, nossa, tem pouco, né? Pensando na serialização inteira, sim. Mas manter por 32 rodando a obra ali também tem seu mérito, tem seu mérito. Eu acho que a The Geek Book a gente pode comparar muito com a Shonen Jump das novels, né? Sim, sim. Se eu não me engano, Sword Art Online tem mais de 32, não tem? Eu acho que tem. Deve ter, provavelmente tem. O autor da obra, na verdade, é feito em duas mãos, geralmente, em light novel, escrito por Tsumu Sato e ilustrado por Kana Ishida. E, Bruno, conta pra gente, o que se passa aí? Não é feitiçaria, é tecnologia? Não, na verdade é os dois. Vamos lá. Em Mahoka Koko no Retosei, Tatsuya Shiba e a irmã dele, Miyuki Shiba, começam a estudar na Universidade Federal de Magia Afiliada, conhecida como UFMA. O FMA, né, mano? Famosa UFMA, né? UFMA. Fica ali, como é que será que é o grito estudantil dos caras, né? Jogos. Fica pensando em jogos universitários. Enfim. Os estudantes são separados em salas conforme o desempenho deles. Os estudantes com melhor desempenho vão para a primeira turma, os valorosos, enquanto os estudantes com menor desempenho vão para a classe dos insignificantes e ficam na segunda turma, é o segundo tier, né? Miyuki, que atingiu a melhor pontuação, é escolhida como representante da sala, enquanto Tatsuya foi bem no teste teórico, mas teve péssima nota no teste prático e ficou na segunda turma. E a história vai se passando nisso e outros pontos, né? Como, por exemplo, sobre a história do Tatsuya, da irmã dele, as relações com os estudantes e tudo que vai passando ali. Em suma, é o comecinho. É interessante você comentou sobre o título, né? Que são os valorosos e significantes. Na verdade, isso aí depende muito de onde você vê, né? Porque a própria Crunchyroll, que usa a terminologia original ali, eles citam como a primeira turma como os Bloom, né? Que são, tipo, plantas mais floridas, né? E os da segunda turma como os Weed, né? Que, tipo, a gente pode pensar no Snoop Dogg ali, mas seria tipo as ervas... não é a definição do Snoop Dogg. Mas tipo assim, seriam as ervas daninhas, né? Tipo assim, então a segunda turma é a galera, tipo assim, caraca, ao resto, enquanto a pessoa que tem valor, também, tipo, o pessoal mais belo, assim, os Blooms são a primeira turma. Resumido, os valorosos e os insignificantes. Vai perder de quando você lê, mas no fim, a receita é essa, né? Uma turma que é tida como alto tier, né? Como alto padrão, a outra que é o baixo e tem... Caramba, o Tatsuya é a turma do fundão, né, mano? É a turma do fundão, putz, cara. Você comentou sobre essa questão dele ser o personagem, né, que... Ele foi bem no teste teórico, mas não foi tão bem lá no teste prático. E devido ao sucesso do Mahoka, vale lembrar que muitas obras copiaram, né, esse tipo de formato, né? Do personagem principal, que ele é visto como não tão bom assim, mas na verdade ele é o melhor da turma por causa de alguma outra coisa que ele tem. O próprio Gatuzen Toshi Asterisk, que o Manabu Ono também dirigiu, a premissa é bem parecida, né? Essa formulazinha vira meio que clichê que vai ser usado em outras obras, né? Essa questão de ter um cara que ele é bom, mas ele deixa de ser bom porque ele omite alguma coisa ou por alguma característica específica, né? Vai aparecer um monte de anime, exemplo, né? Classroom of the Elite, que a gente gravou um tempo atrás aí também tem isso, e se repete em várias obras aí também, né? Claro que Mahoka não foi a primeira obra que fez isso, mas foi a que popularizou. Mas você tem ali, um pouco ali nos anos seguintes, você tem Hakudai Kishi, você tem Asterisk, você tem Blade Dance, você tem World Break. São obras que tem, assim, esse formato de escola de magia. Você tem um protagonista que é tido por todos o underdog, né? Que é tido por todos como fraco, mas você descobre também que ele tem alguma condição que na prática, na luta, na hora do vamos ver, ele é muito bom. O Hakudai Kishi, o Asterisk ali são talvez que pegaram bastante popularidade. O Asterisk mesmo, que é da mesma direção, né? Também foi pelo Manabu Ono. Ele também tem essa pegada, né? Então, assim, entre os anos de 2009 ali, 2008 até 2016, 2017, antes do boom dos isekais, eu acho que a gente pode falar que a gente teve 3 modas. A gente teve a moda dos Arens Eti, aí logo na sequência veio as escolas de magia, talvez até vindo numa tocada do Zero Tsukaima, que é um isekai, mas o isekai não era do momento que pedia.
que tá até hoje, né? A moda da escola de magia tá até hoje, né? Enfim. Mas assim, a moda da escola de magia, ela caiu muito. Você tinha ali, realmente, ali nos anos de 2000, os anos 10 ali, você tinha muita obra de escola de magia, cara. Não, você tinha um boom mesmo. Quase tudo era sobre essa temática aí. Tanto é que o Asterix e o Haikyuu Daikishi, eles saíram na mesma temporada, assim. E eram iguais, né? E eram animes praticamente espelhos um do outro, mano. Era tipo assim, o primeiro episódio do Asterix e o primeiro episódio do Haikyuu Daikishi são idênticos. Se você ignorar o episódio em si, mas provavelmente se pegar o roteiro, o esqueleto do roteiro é o mesmo. Que é o cara, underdog, que se inscreve naquele dia. Tipo, tem uma inscrição naquele dia no colégio, tipo, o dia que tem membros novos, e aí a heroína, ela acaba ficando numa posição meio íntima com o protagonista, que ela sente, ela fica revoltada por aquilo porque não foi consentido, tipo, é um famoso mal entendido, e aí ela desafia o protagonista pra um duelo, e aí nesse processo ela descobre que, tipo assim, ele é tido como um bosta, e aí quando ela luta com ele, percebe que ela percebe que, tipo, ele não é um bosta, e ela passa a admirar ele e fala assim, pô, mano, esse negócio tá errado. É, bem isso. É esse clichê que você colocou, né? Aquela questão do underdog, que ele é desmascarado, né? Mas de certa forma percebe-se que ele não é um cara comum igual aparentava ser. É mal avaliado. Na verdade, assim, é até dito em Mahouka, né? Lá no episódio 3 ou 4, que tem um personagem que desafia o Tatsuya, né? Que ele fica revoltado que o Tatsuya foi convidado pra participar do, se eu não me engano, não exatamente o conselho estudantil, mas o comitê de disciplinar, né? Comitê disciplinar. Ah, é verdade. E aí ele fala assim, não, mano, pô, como assim a gente vai chamar um cara da segunda turma, né? Um id pra ser do conselho? Não, isso não pode. Mano. E aí tem toda uma discussão porque a Miyuki, ela começa a defender o Tatsuya e nisso ela, cara, meio que ofende a Miyuki, aí o Tatsuya aceita um duelo com o cara. Após o duelo, o cara fala assim, pô, mano, a gente tem um problema de avaliação aqui, porque como o Raul comentou no começo do podcast, Mahouka, ele tenta fazer realmente uma mescla entre tecnologia e magia. Então ele tenta explicar com alguns termos, com algumas fórmulas, como é feita a magia naquele mundo. Então, por exemplo, você tem os CAD ali, que são aquelas ferramentas mágicas que meio que traduzem o teu pensamento de sua mana em alguma magia de fato. E aí você tem a complexidade de ordens que você faz para criar aquela magia, né, quão complexa, quão grandiosa são as ferramentas. Então, por exemplo, você só empurrar um cara é uma magia simples, mas pra você fazer gelo é uma magia mais complexa. E aí você tem o tempo que você faz toda essa fórmula agir, né? E o problema do Tatsuya é que ele calcula rápido, mas o tempo entre ele pensar e a magia dele realmente sair é lento, né? Então, por mais que ele consiga fazer o cálculo de formas complexas rápido, as magias simples dele e as complexas praticamente demoram ao mesmo tempo, porque a forma prática dele é lenta. Então, como a escola só avalia a parte prática, assim, tipo, no exame lá que é um negocinho que tem que empurrar e tudo mais, a avaliação tá errada, porque se a gente for avaliar a capacidade total do Tatsuya, o cara é o melhor daqui. Ele é um gênio. Porque eles olham o quanto a pessoa é boa pra controlar mana, mas não olha com bons olhos a questão da engenharia, sendo que você pega os próprios alunos da escola, eles são apaixonados pelas armas mais tecnológicas, sem saber que é o próprio Tatsuya que criou. Exatamente. Que aí tem a identidade secreta dele, né? Daí você vê que o cara é um gênio, né? Pô, aí já mostra que o cara tem a sua própria empresa, né, de tecnologia, um cara super jovem. É um cara que, tipo, ele é todo fora da curva, né? Por isso que até o próprio exame não consegue, de certa forma, categorizar ele. Porque o cara é tão fora da curva que ele não entra nas regras daquele exame, né? E aí, por isso que ele cai numa turma baixa. Não porque ele não é bom, mas porque, de certa forma, aquele exame não serve pra avaliar ele, sabe? E tem até na parte de world building. E aí é interessante porque, por exemplo, tem um diálogo da Miyuki que comenta que, assim, não só dela, mas isso reforça, que ela fala assim, pô, você tá aqui submetendo todo esse preconceito aqui, toda essa galera te snowbando, sendo que você nem precisava estar aqui. Tipo assim, porque ele não precisa. Sendo que você é Pikachu. Porque ele tá ali só como guardião da Miyuki. Então, tipo, ela comenta, pô, você não precisa passar por isso, você só tá aqui porque eu tô aqui. Exatamente. Ele não vai aprender nada. Ele é maior do que os professores que estão ali. Então, assim, sim, a escola não tem valor pra ele, tipo, de aprendizado. Ele tá ali realmente porque ele é um guardião. Só tem uma coisa que me incomoda um pouco nessa questão, porque no início do anime, assim, os personagens têm essa percepção que o Tatsuya e essa frustração quanto a ele, da questão de velocidade da magia dele, é ok, sabe? Dos personagens. Mas quando a gente pega a obra como um todo, principalmente assim, eu vou nem falar o que acontece nas outras temporadas,
temporadas ou na light novel, porque não tem questão. Mas dentro da primeira temporada, é explicado o porquê o Tatsuya é tão limitado. Eu gosto de Mahoka, mas me incomoda, e uma coisa que pra mim é uma contradição do próprio anime, o Tatsuya e a irmã dele ficarem frustrados com a lentidão dele, sendo que é uma limitação autoimposta. E vamos ser sinceros, na prática mesmo, nos momentos de ação, não acontece, você não vê isso acontecendo. Pra mim é um pouquinho do ponto negativo. Eu acho o world building muito legal, né? Muito legal. Essa questão da magia aliada com tecnologia, do mundo em guerra ali, né? Do mundo futurista em guerra, Japão versus China. E aí você também tem os grupos que também querem tomar conta e acabam se envolvendo em guerra também. Cara, isso é muito legal, isso é muito rico. Só que, pelo menos na primeira temporada, que mais vai isso, não vou falar do resto também, que a gente tá focando nela, mas você não sente perigo na história. Porque tanto o Tatsuya quanto a irmã dele são dois tanques de guerra, pô. Completamente. Não, e acho que até eu e o Raul, a gente tava comentando, a gente tava trocando áudio um dia desses, a gente tava conversando de alguns assuntos, e a gente falou, acho que um pouco sobre o Mahoka também, né? Além de que tava um processo de sofrimento, né? Pra ver alguns episódios lá fora isso. A gente tava falando isso, questão do world build. Cara, o world build de Mahoka, ele é bem legal, porque ele pega alguns elementos de alguns gêneros que a gente espera ver. Então, por exemplo, se eu tô vendo uma obra sobre o Japão, no caso, o Japão feudal, eu espero ver essa trama política e ver essas questões de clã, essas questões de as políticas, como ela se relaciona, a questão da honra, do código de honra. Se eu tô vendo uma obra de fantasia, eu espero ver a magia. Se eu ver uma obra de sci-fi, eu espero ver a tecnologia, como é que é um pouco da ética naquele mundo. E Mahoka mistura um pouco dessas partes. Então você tem ali um pretexto, que é um mundo, digamos, até um pouco mais feudal. Você tem clãs que controlam, de certa forma, a política do país. E também isso se representa na escola, né? Afinal, o conselho lá estudantil nada mais é do que um grupo de filhos de herdeiros de clã, né? Até a própria família, né, do Tatsuya e da Miyuki. Também tem essa questão, né, eles acham que é não uma das famílias mais fortes, não a mais forte. E essa questão, depois, o Tatsuya é guardião dela, sabe? Tem aquela questão de ter um cavaleiro pra donzela, mas no caso a donzela que também é forte, né? Aí você tem a magia. A magia, eles repaginam ela de uma forma que ela não é só a mágica, não é só um encantamento, não, pô, é uma ciência. Então você tem ali todo um cálculo, toda uma lógica por trás de como funciona, como se reproduz aquilo. Então esse world building, em suma, ele é bem feito. Ele é legal e eu acho que ele é muito mais bem representado na novel. O problema foi como ele foi transposto pro anime. Então assim, você vê, por exemplo, Tatsuya, igual o Raul falou, um cara extremamente forte. Só que você não vai ver nenhum contraposto ali. Todo episódio parece, na verdade, um slice of life do Tatsuya. Porque, assim, você não vê o desafio, você não vê por mais que tem lá a questão de que mais pra frente eles vão encontrar inimigos políticos e, de certa forma, até terroristas, né, em alguns momentos. Só que, assim, você vê claramente que a limitação dele serve pra nada. Porque o cara tá lá, pô, é igual falar, ele não consegue fazer tal parada de fazer rápido. Tem episódio que o cara corta o braço do cara em questão de milissegundos, velho. O cara nem reage ao inimigo dele, entendeu? Cara, os caras estão sendo sequestrados. No meio do tiroteio, o cara para as balas. Como é que assim o cara tem velocidade, entendeu? É um negócio que não fica direito. Principalmente da forma que o diretor escolheu representar isso, fica uma pessoa assim, ó, o Tatsuya é o e a Miyuki são os não tem nada que pare os caras, tá ligado? Nada, absolutamente nada. Os caras são perpétuos ali. Nada para eles. Então fica essa questão. Tanto que tem até uma piada no começo, né? Peraí, como que você é o protetor da Miyuki se ela é muito mais forte que você? Se ela pode resolver os problemas dela sozinha. E aí, de repente, quando você vai ver na prática, cara, tanto ela quanto ele, um não precisa de defesa, os dois não precisam de defesa, os dois poderiam acabar com uma guerra sozinhos. Principalmente aquele poder dele depois do final, né? Mas a gente fala mais pra frente. Eu acho que o Tatsuya mais, né? Eu acho que a Miyuki, ela tá uma prateleira acima, mas ela não tão assim, por exemplo, você pega ali aquele cara também que aparece no conselho, aquele cara grandão, esqueci o nome dele. O Momoji? Jumonji, eu acho que é Jumonji. Acho que é Jumonji, peraí, cadê o nome da... Deixa eu pegar. Jumanji é o do Terry Crew, que vai participar lá, pô, depois do segundo, o novo. Mas sério, tu pega assim o Jumonji ali, tu pega aquele cara da outra escola, o Masaki ali, eles parecem estar em outra prateleira. É que o Tatsuya, sem limitação, e aquele poder dele, que ele consegue, tipo, que praticamente ele tá imortal, né? Põe ele numa prateleira muito acima, entendeu? O meu problema, porque não é o que acontece, por exemplo, em Overlord, tá? Porque Overlord, apesar de eu gostar bastante, Overlord, ele não te passa uma sensação de perigo, porque o Momonga lá, ele tem uma força bruta muito acima da galera. Só que o Overlord não mente pra você, né? Ele fala desde o começo, que ele é o monarca lá, um dos mais fortes do jogo desde sempre. Mas, por exemplo, em Overlord é tudo porrada bruta. Então, tipo assim, não tem muito jogo político, não tem muito jogo social, não tem muita coisa por baixo dos panos, que você vê assim, beleza, o Momonga, ele não pode usar o poder dele. A maioria das questões
vezes que ele se limita o poder, é porque ele quer fazer ele quer brincar. Ele quer se divertir, porque só sobrou ele lá. Já em Mahouka, a gente só vai descobrir, na verdade, mensurar o poder do Tatsuya praticamente ali no último e penúltimo episódio, né? Nos últimos episódios, que ele usa a Material Burst lá e você vê, ok, entendi a dimensão de poder do cara. Mas até lá você vai entendendo que ele tem, tipo assim, a primeira capacidade de anular magia, de quebrar os feitiços, né? E você sabe que ele tem aquele poder que tipo, é meio idiota a primeira vez que você descobre esse poder, mas que ele tem poder de rebobinar, né? Então, assim, ele tem um conhecimento teórico muito grande. Ele tem as armas que ele constrói, que meio que compensa a lentidão dele. Então, a explicação por ele conseguir fazer os cálculos rápidos, mesmo ele com a fraqueza, é porque ele tem as armas customizadas, né? As armas do Tauro Silver. Uhum. Mas o que me prende na obra e que dá uma sensação de perigo é realmente a questão política. Porque, por exemplo, você tem lá nos primeiros arcos aquela invasão do colégio, você fica apreensivo de saber, pô, mano, quem são esses caras? Como ele vai resolver isso? Sabe? Porque até ali você não tem ideia que o Tatsuya tem uma bomba. O cara é uma bomba humana, uma bomba nuclear humana. E você sabe que é limitado, tem um selo lá com a Miyuki, enfim, mas vamos ignorar isso. Você sabe que tem alguma coisa que oprime o Tatsuya. Tanto é que tem um diálogo da monarca lá da família que diz assim, que ela fica meio preocupada do Tatsuya estar se envolvendo nesse rolê, mas ela fala assim, não, enquanto a Miyuki existir, ele vai estar sob controle, tá tranquilo. E então você fala assim, pô, beleza, tem algum rolo político aqui que vai amarrar o Tatsuya, e eu tenho, pela questão do world build, uma curiosidade de ver como ele vai desenvolver as coisas. Então, tipo assim, não é que o perigo é, pô, o Tatsuya vai morrer. Que, mano, me desculpa, mas eu assisto Naruto, eu também sei que o Naruto não vai morrer. Sim. A obra passa a sensação de perigo. Pô, se você vê One Piece, você sabe que o Luffy um dia vai chegar lá. Mas, cara, você tem a sensação de perigo. Por exemplo, o Luffy vai lá e perdeu pro Kaido, tomou um pau do Kaido umas 4 vezes. Você não tem essa sensação com Tatsuya em nenhum momento. E a obra, ela se fecha muito. Inclusive, era até uma dúvida que eu tinha, que eu queria perguntar pra você, porque eu acho que você leu a novel, né? Eu conheço algumas coisas, mas eu nunca parei pra ler, não. Eu gostaria muito de saber se foi um problema de direção, tá? Ou se a novel também é assim. Porque a história, ela tenta mostrar que as pessoas em volta do Tatsuya, o time, entre aspas, que o Tatsuya escolhe pra ele, são pessoas fortes, são pessoas que são legais ali pra estar no time, só que o roteiro não deixa você se importar com esses personagens, cara. Não tem esse personagem secundário lá, é meio assim, primeiro de tudo, ele é meio meme porque o Tatsuya ofusca toda a parte. Uhum. Aí por aí vai. E aí é meme porque assim, o próprio diretor, eu acho que é um problema aí do diretor mesmo, ele não sabe escolher o tempo de cena. Ele não sabe escolher qual tempo deixar pra cá. Porque é igual a gente tava comentando outra hora, pô, a gente tá vendo uma cena lá, por exemplo, daquela menina que é herdeira lá do clã de Kendo, a Erika. Ela tá lá numa cena, tal, tá conversando, aí do nada troca uma outra cena que tem nada a ver. Sabe, tipo assim, pô, eu sei que na novel existem esses pulos, só que tem jeito do cara amenizar essa passagem. Tem que adaptar, né? Tem que adaptar, tem que colocar uma cena intermediária, alguma coisa, talvez mexer com a câmera, mexer com alguma coisa, pra você conseguir, de certa forma, amenizar essa transição, porque isso é um negócio que eu sofri muito vendo a obra. Você tá vendo uma situação X, do nada vai pra Y, e às vezes a Y tem nada a ver com a que você tava anterior, aí você fica perdido. A gente entende que é uma coisa da época, principalmente o eti exacerbado, e principalmente em obras de light novel, tá? A gente sabe que isso era muito comum naquela época, até porque era uma temática muito popular daquela época. Mas, mano, a adaptação é muito ruim nesse sentido. Mais uma vez, o world building é muito bom. Era pra ser uma história fenomenal. E não teria problema nenhum de ter lá um eti ou outro e tal. Ok. O problema é que o eti, ele quebra o ritmo o tempo todo. Eu acho que só nos últimos 3, 4 episódios que ele não faz isso. Mas durante, sei lá, do 1 ao 22, algum momento, mais de uma vez, toda a sensação que você está assistindo o anime é quebrada, toda a rítmica é quebrada com eti desnecessário, pô. Isso cansa. Também tem, cara, muito existe lá que, cara, tem muita coisa ali que você podia tirar, você ia ganhar segundos no episódio, às vezes até minuto, e ia fazer toda essa diferença de uma transição de uma cena pra outra pra ser muito mais fluida a obra. Porque esse é o grande problema, assim, no fim do dia. Cara, primeiro, esses pontos de roteiro, as que a gente tá falando, como, por exemplo, outra coisa que me incomoda muito nessa obra. Lá no começo da obra se fala que o Tatsuya, ele é um agente lá do governo e que isso não podia se falar de jeito nenhum. Era um segredo. Aí o cara começa a ser colocado em situações, que é isso que o Lucas falou, pô, como é que ele vai reagir frente a um ataque terrorista que vai exigir dele usar um pouco da habilidade dele?
como é que ele vai reagir usando tal parada? Aí entra umas situações que ele não precisava usar o poder dele, ele usa. E, tipo, é um poder que você vê claramente que, cara, não é pro estudante ter esse nível de poder, sabe? Ele esfrega na cara dos coleguinhas dele, né? Entendeu? Pô, tudo bem, o cara pode querer, só que isso contradiz a questão de que ele tem que ter a identidade. Por isso que até a parte dos jogos estudantis que tem lá, tava legal, porque tem vários momentos que ele podia usar e ele não podia. Só que a partir da luta do Masaki contra ele pra frente, o negócio fica descambado. Ele começa a usar de arrodo os poderes dele. E aí você fica, mano, mas peraí, você não tinha que esconder os seus poderes, entendeu? Até o momento que tudo bem, chegar lá a identidade dele Não, e outra cena que, gente, pra mim, aquela cena fez o menor sentido, muito spoiler, tá? Tem aquela parte que quando ocorre lá o ataque terrorista é sequestrado dentro daquele simpósio, que aí ele se vê obrigado a matar os caras lá que vão fazer o sequestro, né? Aí o cara, em vez de usar uma magia fraca só pra quebrar as armas, igual ele fez antes, ele começa a cortar os malucos, do nada. Chega lá cortando, fatiando os caras na frente de todo mundo. Eu fico, pô, mas não era pra você manter sua identidade segredo? Aí ele começa a cortar todo mundo, em vez de ele só usar a magia que ele usou várias vezes, de pegar as armas e desmontar elas. E não só isso, bem antes até, no arco do torneio, e ele dá uma arma tecnológica pro Lion. Também. Cara, tem isso aí. Pô, o bagulho é militar, obviamente que lá usa militar. Ele tá escondendo que ele trabalha nessa firma, que ele é dono dessa firma, que ele mexe com tecnologia. Ninguém sabia. Aí ele dá a arma pro Lion, e o Lion vira pra ele e fala, beleza, eu vou ser sua cobaia. Como se ele soubesse o tempo todo. Eu concordo com o Bruno que ele não deveria dar o bagulho, mas o diálogo da cobaia é porque o Tatsuya, ele diz em todo momento que ele quer ser um engenheiro mágico. Então ali o negócio da cobaia é tipo assim, beleza, tu quer me dar isso aqui, que quer ser engenheiro mágico, que tu quer testar o bagulho. Aí eu entendo, mas eu não vejo desse sentido que vocês... Mas ele criar uma arma complexa dessa, mais uma vez, era uma coisa que o aluno do primeiro ano não deveria estar fazendo, Lucas. Sim, mas assim, ele diz a todo momento, ele demonstra, ele tá muito à frente. E assim, eu concordo que o anime, de novo, eu falei isso, que é algo que me incomoda, que o anime ele se entra em contradição, porque o Tatsuya, ele diz que tem que se controlar, se limitar, e aí, no primeiro momento, ele começa a demonstrar, isso é no terceiro episódio, que ele tem umas técnicas, tipo assim, teóricos muito à frente. Então, por exemplo, que ele consegue derrotar o cara lá só com a teoria e deixa o cara desmaiado e tudo mais. Só que o meu pensamento assistido foi, ok, esse cara, ele vai demonstrar que ele tem um conhecimento teórico muito avançado. E quando você vai assistindo o anime e vai entendendo a questão militar, você entende que ele vai só negar a questão política dele e, tipo assim, a relação dele com a Miyuki, né, a questão que ele é um guardião, que eles estão meio que sendo coagidos pela família, né, que é Tatsuya e Miyuki Shiba. Só que eles estão ali sob a família Yotsuba, ou seja, eles não são melhor Yotsuba ali no nome. Então você pensa assim, pô, beleza, tem alguma coisa aí por trás que eles estão tendo que abaixar a cabeça pra essa família. E o Tatsuya tem que servir como guardião de uma mina que ele é mais fraco. Então, como assim? Tem alguma coisa errada aí. E aí você descobre depois que ele tem um lance militar. Então, tu pensa, ok, ele vai só esconder esse negócio militar. E aí depois você descobre a questão dos poderes dele tanto da arma nuclear que... Eu vou até ignorar que isso é muito no futuro, mas vamos pensar do poder dele de rebobinar. Então, assim, o que me deixa incomodado são dois pontos. O primeiro, o que exatamente ele tem que esconder? É só questão política, só os fatos. Tipo assim, ele não tem que esconder o poder médio dele. Tipo assim, ele tem que esconder o poder da bomba nuclear e só esse. Porque o Tatsuya, ele depois é dito que ele é tipo uma arma realmente, uma das armas supremas do Japão. Com aquela habilidade dele final, realmente ele é, né? Não tem como falar que não é. Mas a habilidade final dele não é dita, tá? A habilidade dele de arma nuclear não é revelada. Ele é o Saitama do mundo mágico. Papo reto, velho. Ele é o Saitama do mundo. O cara não morre. O cara não tem poder. Ele não tem contra, entendeu? Então, assim, eu acho que realmente o problema, como você falou, é tipo assim, você não entende o que é segredo e o que não é. Você sabe, tipo assim, porque tirando a arma nuclear lá dele, parece que nada é segredo. E realmente, ele acaba comentando, a irmã dele acaba, tipo, a irmã dele salva os moleques lá, a irmã dele, tipo assim, podia falar assim, não, é segredo. Ou o irmão dele podia só rebobinar o cara lá e, tipo assim, entregar em outro lugar e esconder que foi o Tatsuya. Mas não, ela fala, porque o Tatsuya tá mascarado. Tipo, ninguém sabe que é o Tatsuya ali. Mas tem coisa que é antes, por exemplo, quando tem as Olimpíadas do Faustão lá. Olimpíadas do Faustão. Pica, pica. Mas é. Aí tem o torneio das fadas, que hackeia o gadget da menina lá, que a menina cai, e aí a Miyuki fica no lugar da menina, vocês lembram? Sim. Aparece o instrumento de voo
voo que ele tinha acabado de inventar. Tanto que nos capítulos logo anterior tinha aparecido ele fazendo uma visita lá pra empresa pra mostrar o negócio e tal, né? Tanto que fica todo mundo ali, das 9 escolas que estavam assistindo, falando, peraí, isso não acabou de ser inventado? Não falaram esses dias sobre isso? Como eles têm essa tecnologia? É umas coisas que você fala assim, pô, não tinha necessidade de usar isso naquele momento, sabe? Que é aquele negócio, tá jogando na cara de todo mundo ali que ele tem acesso a uma tecnologia que ele não deveria ter, pelo que ele esconde, sabe? Não, sim, é um problema, tipo, parece, e eu digo, o meu problema com o Mahoka, cara, a maioria das coisas que vocês estão reclamando, pra mim não é um problema. Pra mim o problema é a contradição do que a obra fala e depois ele quebra isso. Porque, por exemplo, o Tatsuya realmente é o cara, tipo, o Japão brinca, né, o Siscon, né, o cara que é caído pela irmã, faz tudo que a irmã quer. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, o anime também te vende o Tatsuya como um cara frio calculista. Tipo assim, um cara que, até pelo poder dele, é um cara que usa muito a parte lógica dele. Tem um diálogo dele com a Miyuki que ele fala assim, cara, eu fico feliz que você ficar irritado por mim e eu não me importo. Que a Miyuki fica, tipo, pede desculpa porque ela fica muito emocionada, é muito emotiva, né, pra defender ele. Eu falo assim, não, você pode ficar emocionada porque eu não tenho a capacidade de ficar emocionado. Então, eu fico feliz de você fazer isso por mim. Só que, tipo assim, ao mesmo tempo, o anime se contradiz porque o Tatsuya, ele acaba ignorando toda a parte lógica, né, toda a parte, qual é a palavra, coerente, tipo de, pô, eu não posso fazer isso aqui. Ele acaba sendo um cara emocional, emotivo, e sim, sem medir as consequências, pra agradar a Miyuki. Então a Miyuki tem um problema lá, que ela quer ganhar o torneio, ele entrega assim, eu desenvolvi uma arma aqui que faz a galera voar, toma. Pô, mas essa parada é ultra secreta? Não, mas eu vou fazer minha irmãzinha feliz. É isso. Chega até a ser um pouco de psicopatia essa questão dele usar a lógica demais. Tem até uma cena, que é uma cena de desnecessário, mas você vê muito sobre o Tatsuya ali, que é quando a líder do conselho estudantil, que tem uma queda por ele lá, leva ele pra uma salinha mó apertada pra fazer uma reunião com ele, né? Aí, tipo, ele tá falando com ela mó sério, assim, e tal. Nem tá levando a sério porque ele tá numa salinha com ela. Aí ela vira e fala assim, pô, você tá numa sala pequena com uma mulher linda que nem eu e não tentou nada? Aí ele já tinha 2 respostas na frente já, cara. Isso é meio até psicopata, sabe? Ele, não, eu não faria nada com você com uma câmera ali filmando. Ele podia ter resolvido o problema ali. Aí ela, só por causa da câmera, então. Aí ele vira, chega no ouvido dela e fala, mas se a câmera não tivesse aqui, eu te pegava de jeito. Pra quê, mano? E não muda em nada aquela cena, não tem repercussão nenhuma. Aquilo é puro, mano, pareceu puro fanservice inserido. Não tinha necessidade nenhuma. Tu acha isso o problema, cara? Porque, tipo assim, pra mim é um alívio cômico. Assim, ali funcionou como alívio cômico, porque foi no começo do episódio, numa cena separada. É aquela cena antes do aparecer a abertura do anime. O problema é que a maioria das vezes que acontece esse tipo de coisa, acontece no meio de alguma coisa muito importante. Mas vamos lá, se tu vai usar o personagem principal, que é o calculista, pra isso, tem um monte de personagem que tem esse arquétipo do brincalhão, tu vai usar o cara que é o calculista. Mas exatamente o contraponto, cara. Porque o Tatsuya, tipo assim, ele é o cara filho calculista, mas quer dizer que ele não é idiota, ele não é bobo. Tipo assim, ele sabe das situações que ele tá envolvido ali. Ele sabe, por exemplo, que a Miyuki faz umas paradas assim, é meio errado, que, tipo, o nível de apego que a Miyuki tem com ele. E aí, ele faz piada com isso. Ele se preocupa em não se vender como um cara robô. Ele tipo assim, ele se vende como um cara sério. Ele gosta de vender como um cara sério. Então, de vez em quando, ele faz umas paradas pra quebrar. Lá nos primeiros episódios, alguém, na reunião do conselho, alguém reclama, pô, tua irmã fica muito apegada com você, é meio estranho. Aí ele vira assim, no meio do conselho e fala assim, não, a verdade é que se nós não formos irmãos, com certeza eu virei com os outros olhos. Aí a galera olha assim, caraca, irmão, que isso? Aí ele, você sabe que eu tô brincando, né? Tipo assim, é uma quebra justamente da expectativa sobre ele mesmo. O pessoal sabe que vê ele sério, então quando ele faz uma piada, o pessoal fica meio que tipo em choque. Isso eu não vejo como problema. Pra mim, a contradição no anime, e é esse ponto das ações dele, de ele ser um cara pragmático 90% do tempo, só que às vezes parece que ele desliga isso e fala assim, minha irmã tá incomodada, eu vou ignorar todo o contexto aqui, que eu sou uma bomba nuclear ambulante, que eu tenho uma família super poderosa me coagindo, que eu sou um cara envolvido com as maiores tecnologias do mundo pra agradar ela. Isso é um problema. Agora, na questão da personalidade dele, da brincadeira, eu não vejo como um problema. Porque o Tatsuya, ele não é um cara, por exemplo... Quer ver um personagem que você comentou? O Ayano Koji lá do Class of the Elite. O Ayano Koji também é um cara que se vende como um frio calculista, só que ele, quando ele faz piada, é ele dissimulando claramente. É tipo assim, quando ele faz piada, é ele num personagem. O Tatsuya não. O Tatsuya, ele é sério, mas ele sabe brincar. Ele sabe quebrar, porque ele sabe o que as pessoas... Ele entende o que ele é
no normal, mas ele é um cara que tem emoções. Ele não é um robô, ele é só um cara muito sério. E assim, dentro do anime ainda não explicou o porquê ele é tão sério, mas ele não é um cara psicopata como, por exemplo, o Eno Koji lá do Classroom of the Elite. O Eno Koji é um cara que não tem emoção, que foi treinado pra não ter emoções. O Tatsuya é um cara, é um estereótipo do cara sério ao extremo. Ele entende que ele é um cara que as pessoas têm a visão dele, que ele é um cara sério ao extremo, e por isso ele faz piada. Mas no futuro, o anime quebrar isso e explicar alguma coisa que me faça mudar de ideia, ok. O light novel, ok. Mas no que eu vi na primeira temporada, na segunda, pra mim parece isso. Ele é um cara super sério, que entende que as pessoas veem ele como um cara super sério, e por isso ele faz piada em alguns momentos. Mas tudo bem, Lucas, que não foi o ponto, entendeu? Isso é compreensível. Ele é um ser humano, né? O problema não é ele ser um ser humano. O problema é toda a quebra de roteiro que isso é feito. Os momentos que isso é feito. O Bruno começou a conversa lá atrás falando, pô, o problema do anime é que ele quebra o ritmo o tempo todo. E ele quebra, sabe? É chato, cara. Você vê, o anime parece que fica longo, porque você tá ali numa cena importante, você tá tentando prestar atenção, daqui a pouco é cortado pra fazer uma piada, e aquela conversa que é importante fica no ar, não é explícito. Eu não li a novel, essa informação não é minha, mas pelos lugares que eu li, por isso que eu queria fazer as perguntas da novel pra você, e você falou que também que não leu, pelo que eu li, todas as coisas que ficam no ar sobre o universo político de Mahoka são explicados nos volumes adaptados no anime. Só que o anime preferiu colocar seretipo. Cara, eu realmente não... Assim, eu concordo que tem uns hate ali que não precisava ter, mas eu não concordo que, tipo, é o tanto que nem vocês estão falando. Por exemplo, eu acho meio desnecessário ter a cena lá da hora da Miyuki de calcinha sutiã fazendo... A cena do último episódio, pelo amor de Deus, né? Você concorda que não precisava de nada daquilo, né? Isso eu concordo. Agora, do jeito que vocês falam, parece assim, não, parece que tá tendo, sei lá, cada 5 minutos tem... Eu falo assim, mano, eu não acho que tem tom, não. Então, não é cada 5 minutos, mas, cara, é um anime, ele tem um roteiro denso, e aí ele corta esse world building pra ficar fazendo piada, e esquece de explicar o que a gente queria ver, o que realmente que ele estava começando a explicar. Ele corta no meio a mensagem, entendeu? Esse que é o problema. Ele deixa de explicar o roteiro pra fazer piada, e isso pode ser feito em conjunto. Você pode fazer piada sem estragar o roteiro. Essa é a questão. Por exemplo, vários episódios aí tem cena da Miyuki, mas, pô, você tem cena da Erika, que o cara abre a porta, tá ela pelada. Tem cena que o cara cai em cima dos peitos da Mizuki, sabe? Todo episódio, cara, dá pra falar duas cenas tinha que tem, pô. E é em momentos que realmente quebra. E não é que nem aquela comédia que necessita de quebra de expectativa. O Mahoka não é uma comédia. Se você voltar lá nos dados e tal, e olhar o gênero, não é uma comédia, sabe? E nem que eu tô falando que isso é engraçado, mas era muito comum na época também, do eti. Só que é uma história que ela poderia se levar mais a sério, porque é muito boa a ideia, o world building é muito bom, a ideia da concepção do personagem é muito bom, só que no fim do dia, o que acontece? Você acaba entendendo plenamente como funciona o Tatsuya, a irmã dele, e você não se importa com mais nenhum personagem, por quê? Porque nenhum personagem é bem explicado, tirando os dois, nenhum. É tudo, não, isso é legal, o Tatsuya confia nele também. É isso que a obra te fala o tempo todo. O anime te fala o tempo todo isso. Só que, pô, precisa de mais que isso pra ter um interesse no personagem. É a mesma coisa que Naruto fazia, só que Naruto pelo menos ainda pegava uns arcos pegava um trio lá e focava um pouquinho mais nele, depois pegava um outro arco. Só que chegou um momento que tinha tanto personagem que não tinha mais como dar atenção pra eles. No Mahoka, ele tenta dar atenção pra todos esses personagens de uma vez logo no começo, e no fim das contas não dá atenção pra nenhum, porque ele tem que explicar o Tatsuya, tem que explicar a irmã dele, e tem que parar o tempo todo pra fazer piada, pô. Aí entra um problema até de... Eu não li a novel, eu acho que a novel isso é muito melhor, e aí foi um problema de adaptação realmente, que é o seguinte, novels geralmente tem muitos personagens, muitos. E aí o que acontece? O diretor, ele acaba tendo que privilegiar tal parte. O problema, talvez, foi a forma como foi feita a escrita dos personagens da novel. Porque assim, o Tatsuya e a Miyuki são personagens complexos. Os poderes do Tatsuya são muito complexos. Então exige todo um tempo pra explicar, ainda mais em um mundo onde a magia é lógica. Então você tem que ter ali um cuidado pra explicar. Então acaba que você só insere os personagens por inserir. Então, por exemplo, o mestre deles lá, o Yakumo, que era um ninja. Meu, você tem umas cenas dele... Não, e tem umas cenas que parece que ele é super importante, mas você não entende a importância dele. A Haruka, que acho que é a professora deles, depois você descobre que ela é uma agente do governo, a própria tenente lá. Toshikazu também, que é um cara que trabalha pro governo, ele tem várias cenas, mas você não se importa com ele, cara. Enfim, tem vários personagens, Você não consegue conseguir uma conexão e entender mais o personagem pelo tempo de tela. Então, assim, de certa forma, até talvez seja um problema do diretor em escolher o recorte que ele ia fazer.
e falar, pô, vamos talvez diminuir essa parte dessa temporada pra pegar menos episódios, ter mais tempo pra explicar os personagens. Então assim, vamos focar em um arco só em vez de focar em 2? e focar em 2, praticamente 3, né? Mas a primeira temporada pega praticamente 3 arcos, né? O arco das Olimpíadas do Faustão foi super corrido. Sim. E aí, esse ponto, eu imagino que na novel isso é mais bem trabalhado porque você tem espaço pra tratar isso, né? Pra explicar isso. E aí entra outro ponto, assim, cara, eu sinto, eu queria conversar até isso, se tiver algum ouvinte que leu a novel, por favor me diga se é isso. Mandem mensagens pra gente lá no podcast @mundodosanimes.com. Manda mensagem pra gente, isso aí. Eu sinto que a novel, ela tem muito mais um ar de romance, sabe, assim, de ter o romance dos personagens. Não que ela é uma comédia romântica, algo assim, ou uma própria novela sobre romance. Um show de, por exemplo. Não, mas ela tem esse foco de trabalhar as relações desses personagens. Relações amorosas, relações profundas. E o anime, ele não consegue trazer isso. Ele tá muito mais focado na ação da magia. E ele não consegue aprofundar as relações dos personagens. Então você só conhece a relação do Shiba, da Miyuki com o Tatsuya. E o restante fica perdido. E aí fica lá um monte de personagem solto que você fica, cara, tá, mas que conecta com o quê? O porquê que esse personagem é tão legal? Por exemplo, a Erika, ela faz parte no clã que é dito como super importante. O Dimonde também, mas você não consegue entender o peso disso, sacou? É o grande problema que tá aí. Tudo bem que, ok, pode ser que na novel isso seja um pouco mais controlado. Às vezes é igual o Raul falou, pô, tem coisas que vão ser explicadas em outros volumes. Só que você não consegue ver isso no anime, que é um escopo fechadinho. É 24 capítulos, que seja uma temporada, geralmente. Você fica perdido, cara. No caso, 26, né? Que tem 26. E eu acho que você deu o melhor dos exemplos. Quando você falou do professor, né, o Yakumo. Cara, na moral, ele aparece no episódio 2, 3. Ele volta a aparecer na segunda cur, né? É assim, do nada. Tipo, pra falar alguma coisa como, fica ligeiro, hein? Mestre dos Magos, o arquétipo do Mestre dos Magos, é isso. Quando ele voltou, juro, sabe o que eu pensei, honestamente? Eu falei, é verdade, esse cara existe. Foi só isso, porque não tinha importância nenhuma. Ele parece ser relevante pros dois, parece ser até um conselheiro ali e tal, né? É um negócio do mestre mesmo, né? Porque ele é o mestre de artes marciais do Tatsuya, mas totalmente desimportante pra história. Pô, e aí, Lucas, eu queria até ouvir de você. Falou, cara, assim, aí pegando outro assunto. O que você acha sobre o poder de rebobinar? Eu acho em que sentido? Pro roteiro ou nível de poder? Pro roteiro como word build, pro roteiro como um todo, assim, fechamento. Ele é um poder que só existe, tipo assim, mostra a capacidade técnica do Tatsuya. Então, por exemplo, só alguém que tem um nível de controle tão grande que nem o Tatsuya consegue fazer. Eu acho interessante, é algo pra ele, assim. O que eu acho, o anime, a história, ela dá camadas demais pro Tatsuya. Tipo assim, dá muita coisa pro Tatsuya. Ele é complexo, ele acaba sendo um personagem muito complexo. Eu acho um personagem meio over nesse sentido. Tipo assim, pô, ele é um cara que tem, quando tá sem limitador ali, é um cara que tem muita magia, uma capacidade mágica muito alta. Porque, mano, eu quero soltar aquela bomba lá, pô, o cara tem que ter uma mana gigantesca. Real. É um cara com conhecimento teórico absurdo e é um cara que tem essa de rebobinar. Então, tipo assim, essa trindade torna ele muito overpower, muito quebrado. Tipo assim, o cara tem um poder destrutivo gigante, o cara tem uma teoria absurda e o cara, assim, se não é praticamente imortal. Aí o anime tenta botar uma consequência que, tipo assim, ele não usa isso o tempo todo porque quando ele se remonta lá, ele vem com todos os sentimentos, né? Todas as sensações vêm junto. Então, se o cara, por exemplo, foi baleado por 7 tiros, ele sente a sensação dos 7 tiros multiplicado porque ele tem que sentir aquilo várias vezes para entender e rebobinar. Então, assim, eu acho o poder legal. Eu só acho que o anime entrega muita coisa pro Tatsuya, entendeu? E aí acaba entrando também no que vocês comentaram, que aí sim eu concordo. Que, tipo assim, o mundo de Mahou é muito grande, é muito, vasto, e quando você termina a primeira temporada, e até a segunda que eu assisti também, você sente assim, mano, se você assistir a segunda e a terceira temporada, dá mais ou menos 38 episódios. Não me engano, são 12 ou 13 episódios da segunda temporada. Em 38 episódios, eu ainda não consigo te falar exatamente como funciona a politicagem toda de Maruka. Quem é o inimigo, né? O inimigo ainda tá muito visível. Eu sei que, tipo assim, tem uma guerra fria rolando ali entre as potências mundiais. O que eu sei, eu vou resumir pra vocês. Eu sei que existe uma guerra fria entre as potências mundiais. Eu sei que existe uma instituição terrorista que quer meio que eliminar a magia, porque eles acham que a magia causa desigualdade no mundo e tudo mais, então eles querem meio que eliminar os magos. Existe uma questão política interna do Japão entre as famílias, e existe alguma questão sobre o que oprime o Tatsuya, que eu não sei o que é, mas que tá relacionado a alguma coisa artificial na relação entre a Miyuki, o Tatsuya e a família Otsuba. Uhum. Mas veja
veja bem, tudo que eu falei é um contexto que poderia ser dito em 2, 3 episódios contextualizando. Facilmente. Inclusive, naquele episódio, naquele pequeno arco ali de 2, 3 episódios, que é quando o Tatsuya e a Miyuki encontram o pai deles, né, entre aspas, e eles falam alguma coisa, que o mordomo vira pro Tatsuya e fala assim, não, você não tem voz aqui, sabe? Eles poderiam tentar aprofundar isso naquele momento ali, só que não, eles têm que botar a Miyuki pelada, pô. Eu concordo que o anime aproveita mal o tempo dele, entendeu? O meu problema não é com o Tatsuya. Eu acho que Tatsuya não, o personagem do Tatsuya não é um problema, entendeu? O que eu falei, o anime entrega, o mangá não, a Light Novel entrega muito poder pra ele, entrega. Mas esse não é o problema. O problema é, o universo de Mahoka é muito vasto, existe muita coisa a ser explicado. O autor, ele joga isso na cara o tempo todo, que tipo assim, cara, tá rolando uma treta por debaixo dos panos, o tempo todo isso. Só que parece a sensação que o autor, ele tem medo de dar um passo à frente. Então, por exemplo, tem lá a treta dos terroristas no primeiro arco do anime. Sim, vai escalando, né? Tu vê que tem primeiro o anime te explica que tem a questão da divisão da galera que é boa de magia com a galera que não é. Aí mais pra frente tem a invasão dos terroristas lá. Você vê que tem uma galera que realmente tá incomodada de ser oprimida. Só que depois parece que o anime, ele retrocede. Em vez de ele avançar nessa questão política, ele retrocede pra te explicar que tem uma treta com as outras escolas. E o príncipe que ficou muito jogado ali no meio de tudo isso. Também. Então, tipo assim, parece que o tempo todo o anime, ele vai avançando, faz algo muito grande, e aí dá um passo pra trás pra explicar outro conceito. Entendeu? Então, tipo assim, você poderia... Lucas, olhando, penso assim, ele poderia me explicar vários conceitos de forma mais gradual do colégio. Por exemplo, na questão do Tatsuya no comitê lá de disciplinar. Poderia passar mais tempo mostrando ele no comitê disciplinar, enquanto me mostra a questão dos terroristas. Aí, nesse meio tempo, mostra nos diálogos a questão militar e tudo mais. Então, você vai escalonando com o tempo. A obra tem que crescer, né? Isso. Sim. Então, assim, eu acho que o problema todo são, de fato, existem algumas cenas que não precisavam, não é a temática do anime, tá? Eu acho que é pra Miyuki Você pode tratar toda a questão da relação da Miyuki com o Tatsuya sem botar ela de calcinha e sutiã, tá? Não precisa. O Eiichi, ele não... É uma questão da época, mas ele não acrescenta nada no anime, entendeu? E eu acho que o que causa essa sensação que o anime ele não explora o mundo é porque ele te explica um conceito, te dá um evento relacionado a esse conceito, por exemplo, os terroristas lá no primeiro arco. E aí ele volta. Volta um passo atrás, volta para o nível estudantil. Aí tem as Olimpíadas lá, tem um bagulho lá que o Tatsuya vai lá, mata a galera. Aí no fim do último arco tem terrorismo de novo. Só que, tipo assim, é só o Tatsuya de não resolver na questão do terrorismo. E aí no final tem uma cena decidindo tudo e acaba o anime. Aí tu fala assim, pô, beleza. Mas no primeiro arco, eu já tinha entendido que o Tatsuya tinha uma relação muito importante. Porque na conversa dele com a conselheira lá, já mostrou que ela conhecia pelas relações humanas que o Tatsuya tá de contato. Eu já sabia que era um cara brabo. Não precisava dizer de novo, me mostrar isso de novo. Gasta esse tempo, tira o Eiichi e tira essa redundância de voltar no mesmo tempo pra explicar mais sobre o mundo, tá ligado? Você pode fazer as lutinhas lá, porque eu acho legal, mas acrescenta informação, não reforça uma informação. Porque, por exemplo, o poder do Tatsuya já tinha sido mostrado numa cena dele com a Miyuki, que é uma cena idiota, mas já tinha sido mostrado que a Miyuki tava lá com ciúmes, aí ela acaba, abre aspas, matando o Tatsuya e ele rebobina. Então, assim, eu já conheci que tinha um poder. Poderia mostrar em outro momento o poder dele, numa luta. Mas, de novo, foi na cena de terrorismo que aquele arco ali da invasão do final, de novo, outra invasão, né? Convenhamos que é outra invasão. O que ela adicionou? Fez o Tatsuya revelar pra todo mundo que ele tem relação com o exército e mostrou pra gente que ele tem um limitador e o do poder dele lá de rebobinar a Miyuki explicando de forma explícita o poder dele. Então, assim, de novo, o arco todo parece que foi só pra dizer mais sobre o Tatsuya. Isso poderia ser de forma mais gradual. Total. Assim, quando o personagem tem que explicar o que tá acontecendo, sendo que o anime tem 26 episódios e muito daquele tempo nada acontece, alguma coisa tá errada. Exatamente. Pô, e aí eu vou discordar disso só uma coisa, Lucas. Cara, pra mim, o maior problema da obra, o roteiro tem essas falhas, tem suas contradições, porém, o principal roteiro e ser da Light Novel é o Shiba Tatsuya. A construção dele não encaixa bem. Por causa do seguinte, pô, o cara é forte. Vamos pegar o anime do personagem que é muito forte. Qual que é o problema? Qual que vai ser o contraponto dele? Geralmente é a morte. O cara ele pode morrer. Aí você dá um poder pro Shiba Tatsuya que basicamente ele revive. Então, de certa forma, você tem que criar uma consequência pra isso. Pra você ter, pra você ter algum tipo de coisa que te prende na cena. Pra você conseguir querer ver o que vai acontecer naquela instante seguinte da luta. Aí o cara não tem a consequência dele. Ele sofre psicologicamente 150 vezes, mas você não vê fisicamente. Poderia ser diferente, por exemplo, assim, como, por exemplo, eu escreveria, cara,
fosse escrever, eu faria o Shibatatsu, por exemplo, sofrer uma consequência física. O corpo dele sente esse impacto, entendeu? Ele tem que entregar algo pra ter isso. Que, por exemplo, aí morre lá os amigos dele, naquela cena que seria muito mais legal se os caras tivessem morrido, porque daria um drama pra cena. Aí ele vai ressuscitar eles como se fosse nada. O cara não tem a consequência, entendeu? Ou uma restrição, ele só pode usar isso nele mesmo, ele não pode usar mais ninguém. Isso aí eu tô a favor. Então se alguém morrer na frente dele, entendeu? Então tem esses pontos assim que, cara, o problema do Shibatatsu é ele vira um personagem com uma gravidade tão forte que você não vê o resto da obra. E o resto da obra fica apagado, cara. É engraçado que ele é imortal, né, praticamente, porque ele tem o poder de rebobinar. Ele tem uma infinidade de magias que a gente vai conhecendo durante a obra. Você já não tem aquele sentimento de reserva, né, de preocupação com o personagem, porque você sabe que ele vai resolver o problema. Aí chega no final, sem motivo nenhum, porque não tinha necessidade disso, aí não dão uma armadura de Homem de Ferro pra ele, pô. É a bazuca nuclear lá, ponto. Não tinha necessidade, sabe? Sério, não tinha necessidade da armadura. Você pega, por exemplo, eu vou usar um exemplo bem besta, mais atual, do Falcão quando vira Capitão América, na Marvel, né, nos filmes do MCU. Pô, o Steve Rogers, ele era o cara que ele tinha o soro do super soldado. O Sam não tem. Como que o Sam vai explicar ele ser o Capitão América? Não, ele não tem a força do Steve Rogers, mas ele tem uma agilidade maior por causa das asas e tudo mais. Então, aí o que acontece? Aí você consegue explicar como que ele consegue usar o escudo sem ter aquela super força, sem ser o humano perfeito ali, né, o soro do humano perfeito. Beleza. O Tatsuya, ele vai ganhando cada vez mais coisas durante a obra, e isso ele não para de ganhar sem necessidade nenhuma. E geralmente, em qualquer obra, tá? Em qualquer filme, série, anime que a gente assiste, o personagem, ele ganha ali, ele vai ganhando, e é até bacana, porque quando você sente uma dificuldade, assim, não, ele não vai conseguir vencer, aí de repente, não, ele tem uma arma secreta e tal, aí ele ganha uma armadura, aí pô, ele ganhou uma armadura, ele ganhou uma sniper lá, que solta aquele tiro de bazuca, sem necessidade alguma. Você quer pegar uma obra atual, que todo mundo elogiou, que tem um pouco disso? Frieren, Susanoo Frieren. Frieren, até aparecer a outra personagem lá da frente, ela é a personagem mais forte da obra. Ninguém para ela. Só que tem um porém. Em certas situações, ela, apesar de ser a mais forte, ela não consegue agir. Por quê? Ou porque tem um mecanismo que impede ela, como por exemplo, a questão da mestra dela, que tem uma moral por trás que impede ela. Ou vai ter situações que ela não pode ajudar porque ela não pode estar nos dois locais ao mesmo tempo. Então assim, tem todo um jogo ali que é criado para personagem, apesar de ela ser a mais forte, em certo momento existir o desafio, existir o perigo, que é isso que o Lucas falou, assim, cara, 38 episódios, contando as temporadas, e quem é o perigo? Entendeu? Quem que é o desafio? Você não sabe, e aí fica nisso. Então assim, pra mim, o grande problema é o Tatsuya, porque ele apaga todo o resto da obra, da forma que ele foi construído. E aí nascem as contradições e tudo mais. É porque, tipo assim, a obra, querendo ou não, Mahoka é sobre o Tatsuya. Qual é o título da obra? Mahoka, um pouco não sei, né? Se você pegar o título internacional, né? O irregular na escala de magia. O irregular na escala de magia, sei. Porque o Tatsuya é o cara irregular. Pra mim, o problema não é... Por isso que eu falei, o problema pra mim não é o Tatsuya, porque a história é sobre o Tatsuya. É tipo o Mob Psycho. Tipo, o Mob Psycho lá, o Mob, quando ele tá no modo 100% lá, mano, ele é imparável, saca? Quando ele quer ganhar, ele ganha. Só que ele tem uma questão do que ele tá assim, controlado. A personagem do Mob a trava do Mob é o Mob, tal das formas. Isso, tem as travas, tem as consequências que se aplicam, etc. A trava do Tatsuya seria a politicagem, né? A Miyuki. A trava do Tatsuya, não só física, né? Que ela tem aquele momento lá que ela tira, tem alguma coisa que ela desbloqueia ele. A gente não sabe se aquilo é só psicológico ou não. É só um sinal pra assim, pode ir com tudo. Eu não sei. A sensação que eu tive que não é, que é realmente deve ter alguma coisa que ali. Sim, tem um poderzinho que rola, né? Tem uma parte meio mágica que rola na hora lá. Mas assim, a questão parece que, assim, pelo menos eu olhando, que o grande problema, o inimigo de Mahoka é o político, porque não existe uma persona que contraponha o Tatsuya. No mundo não tem uma pessoa que consiga contra o Tatsuya. Beleza, isso faz parte. Tem várias obras que tem um personagem que é muito grandioso, muito forte. Isso não é um problema. Eu acho que o problema de Mahoka é que como eu sei pouco do mundo, o limitador ser a política, eu não sinto. Você não sente, entendeu? Por mais que ele exista, e você sabe que ele existe, você não sente porque não é explicado. Então, tipo assim, eu sei que a família Yotsuba limita, segura, tem um Tatsuya sobre as rédeas. Eu sei disso. Isso é lembrado pra mim em vários momentos durante a primeira temporada. Só que assim, eu não sei de que forma. Eu sei que, tipo assim, segura o Tatsuya através da Miyuki, mas a Miyuki é uma pessoa que ama o Tatsuya de paixão. Então, tipo assim, se fosse só da Miyuki, ela fala assim, Tatsuya vai lá e acaba com eles.
a vontade dessa. Eu vendo anime, me passa isso claramente. Então, tipo assim, o que impede hoje o Tatsuya de fazer isso? Eu não sei. Exatamente. E assim, poderia ser um anime que brincasse com mistério, mas eu sei muito pouco do mundo deles. Tudo que eu sei é conceitual. Tipo, eu sei que existe uma entidade. Ah, mas me explica essa entidade. Eu não sei. Existem os 9 clãs. Eles estão envolvidos em várias crises da sociedade. Tá, mas desenvolve. Eu não sei desenvolver, entendeu? Sim. Eu acho que até um problema das obras da Dengeki Bunko. Porque uma obra que também é muito parecida disso, e a gente já comentou aqui no podcast, que assim, é idêntico. A questão, assim, muda o protagonista, mas assim, a questão de poder, mas eu vejo os mesmos problemas lá que é Index, que é um mundo maravilhoso, é um mundo incrível, mas que o anime não sabe, não para assim, pô, esse mundo é incrível. Vamos falar sobre o mundo, já que o grande barato dessa série aqui é o mundo. Vamos explicar sobre esse mundo? O anime não, prefere lidar com situações relacionadas ao protagonista, que é incrível. Eu gosto do Kamijo lá, do Toma. Eu gosto do Tatsuya. Só que eles poderiam ser personagens melhores se eu soubesse mais sobre o mundo que eles estão inseridos. É isso aí. Dito isso, vamos para aquele momento, né? Aquele momento que o pessoal gosta, eles querem saber realmente o que a gente achou nas considerações finais e notas pra Mahoka Kokou no Retosei. Como eu falei, cara, eu gosto muito de Mahoka. Pra mim, não é um anime ruim. Se você falar assim, Mahoka é um anime ruim, não é um anime ruim. Mahoka é um anime ok pra bom, que não se permite ser muito bom ou ótimo. Tá, ele é um anime que não se permite, parece que o autor tem medo o tempo todo de dar o próximo passo. E ele tem um problema ali geracional, que são as obras ali 2016, 2017, que é o age, assim, que é um pouco não, que é over, tá? Que é acima do ponto. Você tem personagens ali que são sérias que você joga assim e faz uma cena age gratuitamente, saca? Eu falei das obras de Dengeki Bunko, como Sword Art Online e o próprio Index, e eu acho o Index um paralelo até mais próximo, porque é uma obra que tem um mundo muito grande, assim, muito vivo. É uma obra também que tem um protagonista que eu acho que pode incrível também. Tem uma heroína, assim, tem personagens femininas ali que poderiam ser mais bem exploradas, mas que, tipo, o hatezinho ali não limita, que o medo talvez do autor explorar a questão política e se focar mais na ação, saca? Parece que são autores que manjam muito sobre world building política, mas que têm medo de desenvolver isso e acabam fugindo pra ação, sendo que eles não são tão incríveis na ação, não é o ponto forte deles, saca? Então, assim, é uma obra que parece que tem medo de dar o próximo passo e focar no que ela é realmente boa. Dito isso, cara, eu não vou me postergar muito. Eu acho que Mahoka é uma obra que diverte, sim. Eu acho que ela tem boas cenas de ação. Não deveria ser só isso. Eu acho que eu deveria aproveitar mais o world building. De novo, é uma obra que não se permite ser melhor, tá? Então eu vou dar nota 7, que é uma obra, pra mim, é um anime. Eu sempre vou lembrar disso. Nas temporadas que você tem 30 animes, Mahoka, com nota 7, é um anime acima da média. E pra mim, ele é um anime acima da média. É um anime bom, que poderia ser melhor. Mas ele não consegue ser mais que um ok pra bom. Então, nota 7. E depois fala de mim das notas aí, tá vendo, velho? Você sai dando 10 pra todo mundo. Você dá pra todo mundo. Eu não. Eu sou um cara... E lá ele, velho. É o cara, mano. Que isso, velho? E tá na hora de você dar, Bruno. Lá ele 2.000 vezes. Os caras tão malucos, velho. Que isso? Cadê o diretor? Bom, Mahoka Kokou no Retosei, né? Eu não vou entrar no mérito se é bom ou ruim. Eu acho que isso depende um pouco do gosto da pessoa também. Mas não me agradou. Tá, eu sinto que tem aí sérios problemas na novel. De novo, eu não li a novel, mas pelo que eu vi no anime, dá pra ver um pouco do material original. Eu sinto que ele tem problemas com o character design, a nível de roteiro. Sinto que a própria obra se contradiz em alguns pontos. E eu ainda tenho essa impressão de que a obra, o foco dela talvez não é a ação, a novel, e sim as relações, a política. E que na hora que isso foi colocado no anime, sofreu uma péssima adaptação do Manabu Ono. E, cara, deu no que deu, né? Assim, é uma obra que tem episódios legais, bons, dizer, que tem uma ação legal, uma arte legal, e tem episódios que são sofríveis de ver, cara. Tem episódios que você vai querer pular logo porque você não aguenta mais. Então, cara, é muito complicado eu conseguir defender uma obra assim, com alta boa, porque de fato, cara, não é um anime que vai me chamar a atenção e nem nada. Dito isso, a minha nota vai ficar, cara, um 5,5 pra 6, vai. Eu vou até de 5,5, porque eu acho que, cara, é uma obra que só vai agradar um certo público, tem seus problemas geracionais, e que, assim, não sei se nem chamaria a minha atenção no meio de uma temporada, sabe? Eu acho que é o tipo de obra que vai agradar um público que já conhece a novel, e ainda assim, com esse público, vai ter esses problemas. Então, acho que é um pouco disso. Totalmente. Falando sobre o futuro, até esse anime voltando
né, com a sua terceira temporada nos dias atuais aí. Não sei se o diretor é o mesmo, como que é a equipe, mas eles têm que se reinventar aí pra contar essa história, tá? Porque, mais uma vez, eu acho que o maior ponto positivo de Marroco, o world building dele é incrível. Cara, esse mundo de magia e tecnologia, esse universo de Guerra Fria, de sequestros e guerra, tudo mais, é muito legal. É meio contraditório o exército não fazer nada, mas um grupo escolar tá lá resolvendo, mas isso a gente vê em muitos animes, a gente não pode criticar tanto, né? Até porque os personagens principais são esses. Mas, cara, eu acho que, pra mim, mais que qualquer coisa, tá? Porque é o que gera isso. Todos os problemas que a gente comentou até aqui de Marroca, ele gera um problema de fluidez. O que é um problema de fluidez? Os animes normalmente têm aquele mesmo tempo, tá? 25 minutos. Tem animes que você assiste que parece que passou em 8 minutos. Tem animes que você assiste que parece que está 1 hora assistindo um episódio. E por conta da quebra do roteiro o tempo todo, Marroca tem esse problema. Porque o roteiro não é fluido, ele fica te quebrando. E ele quebra o roteiro e ele deixa a história mais lenta e cansativo, cara. Porque uma coisa que era pra... Eu entendo qual que é a ideia, né? De você colocar esses etis e tal, que era da época. Era você deixar a obra mais leve. Você abaixar um pouco aquele nível de tensão, né? Porque, pô, são tópicos tensos, né? Que se fala em Marroca. A gente fala de guerra e tal, de armamento. E aí eles tentam deixar mais leve. Só que é aquele negócio. O problema é que o toque pra dar leveza é um soco, pô. Às vezes a gente tem que saber, sabe? Fazer a ondulação. Cair, dar o fade-in, o fade-out, né? Cair, saber subir de novo a obra. Fazer uma ondulação pra não ser tão sentido quando a obra troca de tema. Pô, a gente tá vendo coisa importante ali acontecendo na tela e de repente, pau, acontece uma coisa que não tem nada a ver, que você fala, pô, sério mesmo? Nem todas as vezes seu eti, tá? Às vezes é só uma piada idiota. Só que não era pra estar ali daquele jeito, naquele momento, talvez de uma maneira mais leve, sabe? Mais natural, porque, pô, na moral, eu entendo que naquela época era famoso, mas o velho eti do cara caindo em cima dos peitos da menina é cansativo, cara. Isso, pô, você perder 3 minutos de anime com a Miyuki pelada no banho, pensando no Tatsuya, pô, tá de sacanagem. Aí quando você chega no final da obra e muita coisa não é explicada, muita coisa que, como o Bruno e o Lucas comentaram, poderia ter sido explicado em 3 minutos, numa conversa, e não é explicado, porque você, na moral da história, em, sei lá, se a obra tem 400 minutos no total, pelo menos uns 120, 150... É de coisas que não deveriam estar ali. Pô, pelo amor de Deus, eu preferia ver 10 episódios de uma obra que fosse mais fluida. Dito isso, eu gostaria muito de dar um 8, 9 pra Marroca, cara, porque a ideia é muito boa. Como o Lucas falou, o roteiro não deixa a obra andar. Então, a minha nota é 6, e com um 5,5, um 6 e um 7, a gente fica com a média 6,1. E você, o que acha de Marroca? Tá assistindo a terceira temporada? Assistiu as temporadas antigas? É um daqueles animes ali de 10 anos atrás que você curtiu, que você conheceu há pouco tempo e gostaria de falar sobre ele? Comenta com a gente quer saber também a sua opinião, até porque a sua opinião importa muito pra gente. Você pode mandar aquele e-mail maroto pra podcast@mundodosanimes.com ou, claro, deixar sua mensagem nas redes sociais ou no agregador de podcast favorito. Lembrando que na seção de e-mails só vão para os próprios e-mails, né? E as mensagens que vocês deixam lá no Spotify. O Spotify teve um probleminha de atualização esses tempos, tá? Onde eles estavam apagando e recolocando todas as mensagens, mas isso foi resolvido essa semana, então a gente vai conseguir aí fazer de novo a volta com a sessão de e-mails. E claro, né? Você pode mandar também o seu apoio, né? Pode ser nosso apoiador e ajudar a gente a ganhar uns brindes marotos lá no catarse.me/MDA. Assim, a partir de R$5 você pode ser nosso apoiador e, cara, qualquer R$5 por mês ajuda a gente muito. Faça como Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Loureis, Henry Maguchi, Lucas Batista e Nathan Kleiman e seja nosso apoiador. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau!